Rose, o Donald Trump, como dizia minha avó, não dá ponto sem nó. Para começar, Rose, qual é a avaliação que você faz a respeito dos termos dessa proposta, desse acordo? Enfim, quem é que sai ganhando caso, de fato, esse acordo seja efetivado, Rose? Bom, quero dar bom dia novamente a todos que estão nos assistindo. Também agradecer o convite, Anderson, principalmente por estar aqui no Faixa Livre, um programa de tradição e de rigor. Eu sou inscrita no canal já há alguns anos e sempre que eu posso, eu acompanho. Vem muita gente boa aqui. Eu quero parabenizar também, né, pela tradição e também por tanta gente boa e rigorosa que participa aqui. Bom, os Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem um interesse em finalizar esse conflito, né? E isso foi uma promessa de campanha, logo que ele inicia o seu governo também, ele já mostra esse interesse, mas ele se esbarra em algumas questões conjunturais, quentes do momento, mas também algumas questões mais ligadas à própria estrutura da hegemonia norte-americana e o papel que a Rússia desempenha no sistema internacional. Diante disso, ele tem enviado alguns sinais contraditórios. É importante a gente entender que ele não é nenhum defensor da paz, nenhum amigo dos russos e nenhuma figura que tenha uma proximidade ideológica, como muitos analistas gostam de dizer, com o presidente Putin, e é por isso que ele quer acabar com a guerra. Há interesses econômicos evidentes, mas também não há como ele finalizar esse conflito muito rapidamente sem colocar em questão como a Victoria Nuland, ela fez uma fala assim quando começou as tratativas, né, sem colocar em questão de que isso vai ser um presente para o Putin e que ele vai fazer um reordenamento da arquitetura de segurança europeia. Então ele vai caminhar, ele está caminhando alguns passos, enxergando o que os Estados Unidos podem negociar, o que eles podem trazer como ganho, ao mesmo tempo em que precisa fazer uma pressão na Rússia. Eu fiz essa introdução para a gente chegar ao que temos hoje, né? No início de fevereiro, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, se não me engano, o nome dele é Steve Bannon, alguma coisa nesse sentido, viajou para a Ucrânia para tentar fechar esses acordos que você citou sobre os minerais críticos. Esse é um acordo escandaloso para a Ucrânia, né? O que prevê esse acordo? De que seja criado um fundo controlado pelos Estados Unidos, um fundo para captar 50% das receitas futuras de minerais estratégicos da Ucrânia, como o urânio, agora o tão cobiçado lítio, né, que serve para fazer bateria de carros elétricos, principalmente, mas é usado também de outras formas, o titânio e aquelas terras raras, né, que é um conjunto de 12 minerais usados sempre em indústrias de altíssima tecnologia. E petróleo e gás. 50% das receitas futuras desses minerais de petróleo e de gás iriam para um fundo controlado pelos Estados Unidos. Era isso que estava nesse acordo. O secretário de Tesouro, ele volta da Ucrânia no início de fevereiro e diz para a Fox News, poucos dias antes daquele episódio do Salão Oval, de que o acordo já estava assinado, né, de que o Zelensky chegaria nos Estados Unidos para a formalização desse acordo, mas o acordo já estava assinado. A gente viu que não era bem assim, o acordo não estava assinado e tivemos aquela cena grotesca no Salão Oval. Depois disso, por mais incrível que possa parecer, o Zelensky ainda sinalizou que queria conversar, ainda queria continuar as tratativas com os Estados Unidos. Né? Vamos imaginar que talvez teria sido mais inteligente ele tentar fazer um acordo diretamente com a Rússia. Mas depois de toda aquela humilhação, depois de colocar em xeque até mesmo as gerações futuras da Ucrânia, né? Porque 50% das receitas, a gente não sabe por quanto tempo, mas 50% das receitas de itens altamente estratégicos serem controladas pelos Estados Unidos, ele achou que estava pouco e disse que ainda queria fazer um acordo sob a liderança do Trump. Esse encontro em Jeddah, na Arábia Saudita, ele, de certa forma, eu leio ele como um ganho para a Ucrânia. Por quê? Porque, justamente como você disse, a inteligência, porque após aquela reunião no Salão Oval, os Estados Unidos pararam o compartilhamento de inteligência, inclusive a Ucrânia disse que estava sendo essencial para o avanço da Rússia nos últimos dias na região de Kursk, né, onde é um território russo, né, nas fronteiras internacionalmente reconhecidas como parte da Rússia, e que há forças ucranianas desde agosto do ano passado.
né, de que isso estava influenciando, mas o compartilhamento de inteligência agora volta, e depois também da reunião do Salão Oval, os Estados Unidos falaram que a ajuda militar também estava pausada. Inclusive, o primeiro-ministro da Polônia, ele confirmou, né, porque ali no sudoeste da Polônia tinha uma espécie de hub de armas que partiu para a fronteira da Ucrânia, e ele falou que essas armas não estavam indo, esse envio estava paralisado. E agora, em Jeddah, foi estabelecido que tanto a inteligência, o serviço de inteligência vai voltar a ser compartilhado, e que o envio de armas também, né, de que a cooperação em armas também vai ser retomada. E a proposta de um cessar-fogo. A Rússia, pelo menos desde janeiro, tem insistido que não interessa para Moscou um cessar-fogo, principalmente um cessar-fogo, mesmo que seja amplo, um cessar-fogo de 30 dias, né, de apenas 30 dias. Não há um interesse dos russos, porque tanto o Putin como o Lavrov, eles enxergam nesse cessar-fogo uma espécie de que os Estados Unidos e a Ucrânia querem ganhar tempo para inundar a Ucrânia de armas. É o que tanto o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse, quanto o Vladimir Putin, né? Inclusive, o Lavrov ele fez até uma menção aos acordos de Minsk, né, assinado em 2015, que seria para resolver a situação ali do Donbas, mas serviu, na verdade, para, depois a Angela Merkel e o François Hollande chegaram a dizer isso, serviu para ganhar tempo para armar a Ucrânia para uma guerra direta, de enfrentamento direto com a Rússia. Então, a Rússia mostrava desde janeiro que não tem interesse nesse cessar-fogo de 30 dias, e sim o que eles chamam de uma paz duradoura. Acontece que eu acho que agora a administração do Trump colocou a Rússia numa condição um pouco embaraçosa, né? Porque, veja bem, eles mostraram, de uma forma muito vigorosa, mostraram que querem encerrar a guerra. A propaganda política do governo Trump não fala nas contradições de dar uma vitória para a Rússia, mas sim que eles querem encerrar a guerra. E aquele show no Salão Oval mostrou que os Estados Unidos, né, pelo menos aparentemente, não está do lado da Ucrânia. E a Rússia não negociar um cessar-fogo de 30 dias, né, insistir que um cessar-fogo não vai ser não é estratégico para a Rússia no momento, pode mostrar que a Rússia não tem o mesmo empenho de chegar à paz do que os Estados Unidos. Logicamente que a gente sabe quais são todas as intenções por trás dos Estados Unidos, eles não estão, não é que eles sejam um país pacificador, né? São questões muito específicas desse conflito. Mas acredito, a gente vai precisar analisar isso nos próximos dias, mas acredito que a Rússia não interessa um cessar-fogo no momento que eles têm avançado tanto dentro do seu território, ali na região de Kursk, mas também um avanço que, a partir de outubro para cá, um avanço na região do Donbas, ele tem sido cada vez mais consolidado. Então, a Rússia tem uma condição muito boa no campo de batalha. Essa posição da Rússia contrária ao cessar-fogo, ela também, e a insistência numa paz duradoura, ela também tem um respaldo, tanto no campo de batalha como na situação interna, econômica e política da Rússia. Né? Então, assim, talvez fique esse embaraço, porque, veja bem, o Trump quer a paz e propôs um cessar-fogo de 30 dias, e a Rússia não vai cair nesse tipo de propaganda política. Eu acho que os russos não estão muito interessados, justamente por sua questão interna, a coesão política e social que tem em torno do projeto do Vladimir Putin, de como ele tem conduzido esse conflito, uma popularidade altíssima, ele foi eleito com uma ampla maioria dos votos na Rússia. Eu acho que a Rússia tem condições de seguir com o argumento da paz duradoura, e o que envolve, depois a gente pode falar sobre isso, o que envolve essa paz duradoura. Mas eu acho que acabou sendo essa reunião em Jeddah, assim, uma espécie de concessão dos Estados Unidos para a Ucrânia. Vai voltar a cooperação em armas, vai voltar o compartilhamento de inteligência, e espera-se, isso não está claro, né, na declaração conjunta, espera-se que avance também essa questão desse acordo para a criação desse fundo que envolve os minerais críticos e o petróleo e o gás da Ucrânia. Eu queria avançar justamente nisso que você trouxe aqui para a gente, que é a principal questão desse momento envolvendo essa proposta dos Estados Unidos, que é a posição russa, né? Falta aí o aceite do Vladimir Putin para que essa proposta seja efetivada. O porta-voz da presidência russa, o Dmitry Peskov, disse que precisaria ser informado pelos Estados Unidos sobre o resultado das negociações com os ucranianos antes de comentar se a proposta é aceitável para a Rússia ou não. Marco Rubio, secretário de Estado lá dos Estados Unidos, disse que levaria essa proposta para a Rússia, e há uma delegação dos Estados Unidos por lá, justamente para fazer esse diálogo com os russos. O Donald Trump, por sua vez, avisou aí que pode pressionar a Rússia a aceitar
esse cessar-fogo com sanções financeiras, mas disse não acreditar que isso seria possível. Parece mais uma bravata aí do Donald Trump, essa possível pressão em relação aos russos. Mas, de toda forma, enfim. Você citou que talvez a Rússia não aceite esse cessar-fogo. Eu queria avançar nessa questão. A gente tem de considerar, Rose, que nessa proposta aí feita pelos Estados Unidos e aceita pela Ucrânia, os territórios que foram conquistados pelos russos lá na Ucrânia ao longo desses últimos 3 anos, eles permaneceriam, não seriam devolvidos para a Ucrânia. Não se fala a respeito disso, continuariam sendo controlados pelo Kremlin. Você acha que há possibilidade, a Rússia imagina a possibilidade de avançar ainda mais dentro do território ucraniano, conquistar mais regiões ali e, por esse motivo, não aceitar esse acordo, Rússia? Eu não acho que esse seja o interesse da Rússia. Eu não acho que exista um interesse para além do que eles já avançaram no campo de batalha e do que eles estabeleceram como agora territórios da Rússia em setembro de 2022 com os referendos, que são as regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Em setembro de 22 foram realizados referendo nessas 4 regiões, em que também com uma ampla maioria foi decidido que agora esses territórios são parte da Federação Russa. Depois das votações, o Kremlin aceitou esses resultados enfim, a Rússia agora, para os russos, essa já é uma parte da Rússia. Então, eu não acredito que exista uma ambição territorial da Rússia para além desses territórios. E, claro, incluindo também a Península da Crimeia, anexada também após um referendo em 2014 pela Rússia. E que a Ucrânia também, em algum momento de grande delírio, achou que era possível retomar esse território. Então, eu acho que essa é a parte territorial que a Rússia pretende criar uma estabilidade e, de fato, não somente de direito, mas também, de fato, pertencer à Federação Russa. A não ser, claro, que a gente veja uma mudança no campo de batalha, em que a Rússia precise de um outro esforço porque se não chegam num acordo sobre esses territórios e a guerra se torne ainda mais aguda, uma escalada no campo de batalha, a Rússia precise, digamos que, adentrar mais no território da Ucrânia para vencer essa guerra. Mas eu não acho que esse seja um objetivo estabelecido pela Rússia. Tomar, digamos, como muitos analistas europeus disseram desde o início, dizem até hoje, inclusive o pânico, a histeria anti-Rússia, é de que a Rússia quer ocupar todo o território da Ucrânia e depois se dirigir à Europa Ocidental. O Macron acha que a Rússia tem ambições de ocupar a França, uma loucura, absolutamente uma loucura. Toda a política da União Europeia está sendo pautada nesse momento por uma histeria que acha que a Rússia tem ambições para além do território da Ucrânia. Mas na Ucrânia em específico, eu não acho. Até porque seria uma grande bomba administrar todo esse território, tanto do ponto de vista econômico e de tensões políticas e sociais. Esses territórios que a Rússia realizou esses referendos, não à toa, os resultados foram muito satisfatórios para a Rússia, porque são territórios com grande população de russos étnicos. Então, eu acho que não é um objetivo da Rússia para além dessa parte que ela avançou. Alguns desses territórios, por exemplo, o caso de Kherson, a Rússia reconhece como parte da Federação Russa, mas eles não têm um controle total, embora o avanço tenha sido muito estável, como eu disse, principalmente a partir de outubro do ano passado. Então, são territórios em que a Rússia avança muito, grande parte já são controlados pela Rússia, e eu acho que a gente viu, pelo menos, desde o segundo semestre do ano passado, uma certa que a gente pode chamar de forma até paradoxal, uma certa calma da Rússia, justamente porque eu acho que eles tinham atingido já os objetivos territoriais, e esse avanço poderia ser feito de forma mais lenta, causando menos danos de pessoal e materiais, porque a Ucrânia já estava em condições muito, muito precárias de luta. Nem mesmo essa ofensiva em agosto de 22, dentro do território da Rússia, em Kursk, ela foi capaz de criar, porque o objetivo da Ucrânia seria deslocar forças russas para esse território, nem mesmo foi capaz de frear esse avanço da Rússia no Donbas.
Então, eu acho que também interessa à Rússia um acordo de paz agora, por isso que essa pressão dos Estados Unidos em torno de um cessar-fogo pode criar algum embaraço, porque também a Rússia tem interesse em finalizar essa guerra já, porque eu acho que seus objetivos já foram alcançados. É isso, é isso. Essa questão é um conflito que produz uma série de consequências para os russos. Muita gente fala a questão da economia, o grande detalhe é que a economia russa vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Isso que é muito curioso. Muita gente falou que a Rússia ia sair perdendo economicamente diante desse conflito. Economia, eu escutei que a economia russa, no início do conflito, ela ia derreter. É isso. Era a análise mais geral aí que a gente ouvia dos analistas de economia internacional. Essa possibilidade da Rússia derreter economicamente diante do conflito. Agora, você falou no início da tua fala a respeito da possibilidade de uma paz duradoura a partir de um acordo de cessar-fogo aí de 30 dias que está sendo negociado pelos Estados Unidos. Como é que o que levaria a essa possibilidade de paz duradoura nesse conflito que já dura mais de uma década lá no leste europeu? Como é que você vê essa possibilidade de se atingir um momento de cessar completamente os conflitos lá entre Rússia e Ucrânia? Isso seria possível e que condições seriam necessárias para isso? O que é essa paz duradoura, né, que o Putin fica repetindo, Lavrov e o Dmitry Peskov? Envolve dois pontos essenciais, né? Primeiro, a não entrada da Ucrânia na OTAN. Esse é um ponto, a Rússia coloca, inclusive em junho do ano passado, isso já estava absolutamente claro, quando os países ocidentais, os aliados ocidentais da Ucrânia fizeram uma conferência de paz, que mais pareceu uma conferência de guerra na Suíça, eles fizeram ali uma reunião, né, justamente de apoio da Ucrânia, mas faltando uns 3 dias para essa conferência começar, o Putin, ele fez lá a declaração do que seria uma paz duradoura para ele, já lançando um aviso para esse encontro. Então, nessa paz duradoura que a Ucrânia não vá fazer parte da OTAN e que a Ucrânia vai ter as suas capacidades militares limitadas. Esses são 2 pontos que a Rússia coloca como forma de obter uma paz duradoura, né? Porque a Rússia considera, e isso também não é de agora na política externa da Rússia, até anterior a 2014, como um ponto de grande conflito com os Estados Unidos, justamente a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras. Então, existe ali o Vladimir Putin ao poder na Rússia no ano 2000, mas a partir de 2003 há um pequeno hiato do que parecia que poderiam ser boas relações, mas a partir de 2003 vai escalando, né? Tanto do ponto de vista retórico, a Rússia se posiciona contra a invasão do Iraque, depois a gente tem na Ucrânia, na Geórgia, na Sérvia, acho que é um outro país que eu estou esquecendo, que ficou conhecido como as Revoluções Coloridas, e ali o Kremlin emite também um comunicado dizendo que entendeu o significado geopolítico daqueles levantes que acabou levando a derrubada de governos pró-russos. Tem aquele discurso muito famoso do Putin em 2007, na Conferência de Paz de Munique, que ele coloca a questão da expansão da OTAN também, né? Inclusive dizendo que os Estados Unidos quebraram uma promessa ali no final da Guerra Fria de não se expandir em direção às fronteiras da Rússia, porque vamos lembrar, a OTAN ela é uma aliança criada na Guerra Fria, né? E criou-se ali, né? Tinha o Pacto de Varsóvia, que foi criado posteriormente, mas a OTAN foi uma aliança militar criada para enfrentar a União Soviética, para lidar com o desafio, né, a ameaça da União Soviética. Quando chega no final da Guerra Fria, acaba a União Soviética, acaba o Pacto de Varsóvia e a OTAN continua existindo, né? Então, qual seria a ameaça da OTAN? E ela não só continua existindo, como ela continua se expandindo, inclusive no final dos anos 90, integrando países como a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia, se integraram à aliança. Então, realmente, na internet é fácil achar, o Anderson, mapas que mostram essa expansão e como ela vai mesmo se expandindo em direção às fronteiras da Rússia. Então, a questão da expansão da OTAN, ela é central para o entendimento de mundo e das ameaças da Rússia, né? Então, a Ucrânia é um país com grande população russa, um país fronteiriço, que tem uma questão econômica também com a Rússia. A Ucrânia não aderia a esta aliança, né? É um ponto central, como foi também a questão da Geórgia, mas aí isso lá em 2008 também criou um problema, mas a Geórgia agora, digamos que é uma carta fora do baralho para se integrar. Mas, enfim,
Essa é uma questão central. A outra é justamente essas capacidades militares, né, da Ucrânia, de que eu disse, de limitar para a Ucrânia não entrar no novo conflito com a Rússia. Agora, a gente tem uma questão, um pano de fundo estrutural, que aí ele é mais complicado para a gente falar, é uma paz duradoura, porque essa paz, a gente pode chegar ao fim de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas é muito difícil, dadas as questões estruturais, imaginar que a gente pode chegar ao fim desse conflito, que pode ficar mais quente ou não, entre a Rússia e os Estados Unidos. Né? Uhum. Há uma questão que foi também construída em grande parte pelos democratas, justamente dessa rivalidade que criou na Rússia, principalmente, né, a gente tem também esse ato dos anos 90 com o Yeltsin, mas nos anos 2000, uma rivalidade que vai criando na Rússia uma desconfiança muito grande com os Estados Unidos, que inclui não só a expansão da OTAN, mas essa questão da propaganda anti-Rússia, né? De que a Rússia é um governo autoritário, não há muitas considerações sobre a questão política e de sociedade da Rússia, né? Uma propaganda muito intensa dos Estados Unidos, o que os analistas russos e até os norte-americanos chamam de uma russofobia, né? Esse conceito de russofobia, ele foi muito banalizado no início da guerra, porque fica parecendo que é um preconceito com o balé russo, com os escritores russos, mas não é verdade. Esse conceito ele envolve muito mais questões de segurança. Há uma espécie de propaganda para criar um pânico da Rússia, é o que o Macron está fazendo agora, né? A gente precisa ter medo da Rússia, a gente precisa rearmar, a União Europeia precisa ter uma arquitetura de segurança robusta para lidar com a ameaça russa, porque os russos querem chegar, querem tomar Paris. Então, enfim, há uma questão muito que está ficando cada vez mais enraizada de uma rivalidade Rússia, Estados Unidos, União Europeia, que talvez um governo Trump não vai conseguir quebrar tão rapidamente. Justamente porque essa rivalidade foi atingindo níveis muito altos, o que fez que a Rússia buscasse um outro caminho para além do Ocidente, que é justamente a relação hoje com os chineses. Há muitos analistas, e muito corretamente, enxergam nessa estratégia do Trump de se aproximar da Rússia uma forma de quebrar essa aliança com os chineses. E aí é uma outra história, porque eu também acho que de ordem estrutural, do que tem se montado como uma arquitetura de segurança entre a Rússia e a China, como eles estão juntos em alguns arranjos multilaterais, mas essas suas próprias relações bilaterais, eu acho que é quase que impossível. Mas só para fechar a sua pergunta sobre uma paz duradoura, é isso. Algo pode ser atingido na Ucrânia nesse momento, nesse governo Trump. Mas vamos supor que daqui 4 anos a gente tenha um governo democrata que volte a considerar os russos como o principal adversário naquela região, né? Ou que ache mais conveniente esse enfrentamento entre a Rússia e a China ao mesmo tempo. Há questões muito enraizadas nessa rivalidade que eu desconfio que um governo Trump possa diluir e criar boas relações de amigáveis e que tenha uma paz duradoura que vá para além da Ucrânia. Né? A gente pode resolver esse problema na Ucrânia, mas e o que vai acontecer? A OTAN vai ser dissolvida? E o que pode acontecer daqui 4 anos se os democratas voltam ao governo? Então, foi se construindo essa rivalidade que é muito difícil diluir nesse momento, ao passo que é também quase que impossível, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho que é quase que impossível mesmo, improvável, que os Estados Unidos consigam um afastamento entre a Rússia e a China. Acho que esse é o detalhe principal que você traz aqui para a gente, né, o Rose? Você falou com muita propriedade a respeito do avanço da OTAN ao longo das últimas 2 décadas e meia. O fato é que o Donald Trump está implodindo a OTAN. É o que a gente tem percebido aí ao longo dos últimos tempos, né? Não por acaso a Europa tem buscado ali estratégias para se rearmar. Há uma corrida armamentista que tomou conta do continente europeu ao longo dessas últimas semanas, diante da posição do Donald Trump em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte, essa mudança de estratégia da Casa Branca. Na semana passada, inclusive, os líderes europeus se reuniram para discutir ali formas de aumentar a segurança do continente em um cenário de aumento desse distanciamento entre Washington e Europa, algo inédito ao longo desses últimos anos. Com o Joe Biden havia ali uma proximidade grande e isso mudou com a chegada ou com a volta do Donald Trump à Casa Branca. Nesse encontro da semana passada, os líderes europeus, Rose, manifestaram apoio à proposta da Comissão Europeia
que é um braço da União Europeia, de criar um fundo para empréstimos de 150 bilhões de euros, quase R$ 1 trilhão, para que os governos do bloco, que não inclui aí o Reino Unido, promovam seu rearmamento diante desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A unidade europeia foi quebrada apenas pelo primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que não endossou a declaração do bloco sobre a Ucrânia. Orbán ele é visto ali como um aliado, tanto do Vladimir Putin como do Donald Trump. A Europa parece que meio que não tem saída diante desse afastamento dos Estados Unidos e da ameaça russa, entre aspas. Agora, os países da Europa, eles vão conseguir, na tua avaliação, Rose, se rearmar médio prazo ali, talvez, pelo menos, o que isso representa para a segurança global? E outra, caso esse cessar-fogo seja assinado entre Rússia e Ucrânia, poderia haver um recuo dos europeus nessa corrida armamentista? Olha, a Europa está numa encalacrada, para falar um português claro. Eles estão numa situação muito, muito difícil. Desde o primeiro governo Trump, havia ali uma pressão para que os europeus aumentassem seus gastos de defesa de 2% para 5%, porque a interpretação do Donald Trump era que os Estados Unidos estavam bancando a segurança da Europa e que era preciso que eles tirassem mais dinheiro do bolso. Existia ali, desde aquele primeiro governo, essa pressão. Há um vídeo de uma reunião do Trump com... Eu não me lembro exatamente quais as figuras da Alemanha, em que ele fala, olha só, peraí, nós estamos gastando dinheiro para defender vocês da Rússia e vocês compram gás dos russos, vocês mandam dinheiro para a Rússia e eu preciso pagar pela sua segurança. Então, essa é a mentalidade. Agora, acontece que o Trump chega para esse segundo governo mais radicalizado nas ideias. Se ele vai ter sucesso para colocar em prática, é uma outra história, porque precisa lidar com as condições materiais do momento. Mas ele volta com um discurso mais radicalizado e já dizendo que não quer mais bancar a Europa, inclusive impondo tarifas para produtos europeus logo de cara, não querendo nem saber se os europeus são considerados aliados dos Estados Unidos. Então, realmente agora, esse discurso dele está muito mais radical. E a gente... É engraçado, porque eu acho que a Europa, de certa forma, já estava se preparando para isso. Ano passado, o Macron... Entre fevereiro e março do ano passado, principalmente, o Macron e o Olaf Scholz, que era então primeiro-ministro da Alemanha, eles deram umas declarações no sentido que era preciso escalar a guerra, escalar a violência na Ucrânia, acho que justamente prevendo. Eu lembro que na época eu escrevi um pequeno texto lá para o Opera Mundi que eu falei isso, que eles estavam prevendo a vitória do Trump, porque o Trump estava sendo muito velozmente renormalizado nos Estados Unidos, depois, mostrando-se altamente competitivo, depois da gestão da pandemia, depois da invasão do Capitólio, e o Joe Biden, e aquele governo cada vez mais indo para o fundo do poço. Então, eles tiveram uma escalada. O Macron, naquela época, defendeu que fossem enviados soldados para a Ucrânia para lutar lá contra os russos. Queriam uma escalada porque vamos resolver essa guerra antes do Trump entrar, porque depois as coisas vão se complicar, e como estão se mostrando agora. O que a gente tem agora, depois da posse, importante dizer, inclusive, essa mudança de governo lá na Alemanha também, com a chegada de uma figura que defende o rearmamento da Alemanha, defende a OTAN, mas defende que a Alemanha se arme, e voltando ali a União Europeia para, digamos que quase consenso, como você mesmo disse, não contando com a Hungria, que tem proximidade com Moscou e com os Estados Unidos ao mesmo tempo, mas quase que um consenso que é preciso realmente aumentar os gastos de defesa, e a Ursula von der Leyen fez essa declaração aí desse fundo. Não está muito claro como é que vai funcionar, um fundo de empréstimos, ele não está muito claro se esses empréstimos, se os países vão dar uma ajuda substancial para a Ucrânia, ou seja, não está muito claro como é que vai ser a atuação da Ucrânia, mas há um desejo de se rearmar. O que acontece? A Europa também está, além dessa encalacrada política de segurança, eles estão numa encalacrada econômica. Uhum. O crescimento da extrema-direita, o que mostrou os resultados da eleição para o Parlamento Europeu em junho do ano passado, é bastante sintomático, um crescimento da extrema-direita, porque as pessoas estão muito insatisfeitas com a sua qualidade de vida. Isso tem
relação com a guerra da Ucrânia também, por conta do preço da energia, e justamente a gente está vendo em várias partes do mundo essa extrema-direita que, de uma forma falsa, consegue captar essa insatisfação e transformar num discurso disruptivo. A gente sabe que, que eles não querem uma revolução que vai melhorar a vida do povo, mas a gente está vendo que eles estão conseguindo captar essa insatisfação. Então, a Europa, ela está tentando teria que abandonar uma lógica de austeridade, que é a lógica da União Europeia, para tentar fazer dar certo um grande projeto de rearmamento. Eu não boto muita fé, porque acho que também os Estados Unidos, apesar dessa radicalização do discurso do Trump, eles vão começar a fazer cálculos que também não é possível eles se virarem completamente, se resguardarem para dentro, porque há questões da hegemonia norte-americana e da arquitetura de segurança mundial, dos tabuleiros geopolíticos em que os Estados Unidos têm influência, que eles também não vão poder abandonar. E os republicanos sabem disso. O Donald Trump, ele não governa sozinho. Ele, apesar dele ter, hoje em dia, o trumpismo, ele ter hegemonia dentro do Partido Republicano, ele vai se chocar também com alguns interesses. E aí, Anderson, é importante a gente dizer, há sinais contraditórios dessa política externa. O Trump tem muita bravata. O vice dele já está há algum tempo falando que se a Rússia não aceitar, desde ali os primeiros dias da posse, que se a Rússia não aceitar os termos dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão impor novas sanções para a Rússia. Então, há uma benevolência com a Rússia, mas espera aí, desde o início a Rússia está sendo ameaçada se não aceitar os termos dos Estados Unidos, e agora aí suspenderam essa ajuda de inteligência e militar para a Ucrânia, mas, bom, muito rapidamente fizeram uma reunião depois daquilo que aconteceu no Salão Oval e foi retomada. Então, assim, é preciso ir vendo, passo a passo. E a Europa, por que eu estou dizendo isso sobre a política externa dos Estados Unidos? A Europa, é preciso uma ruptura muito, muito forte para a Europa desembarcar totalmente da estratégia de segurança dos Estados Unidos. Porque se a Europa chegou até agora, onde chegou na guerra com a Ucrânia, nas péssimas relações com a Rússia, é porque estiveram subjugados à estratégia de segurança dos Estados Unidos. Defenderam essa estratégia, que não é a mesma. Não é para a Europa a mesma coisa colocar a Rússia, principalmente, vamos supor, para a Alemanha, que tem lá o compartilhamento de infraestrutura de gás com a Rússia, colocar a Rússia como seu inimigo, como os Estados Unidos puderam fazer, como está presente nos documentos de segurança dos Estados Unidos. Então, eu acho que assim, esse esforço da Europa ele vai ser sempre dependente dos Estados Unidos. Primeiro, eles estão numa lógica de austeridade, então não vão fazer um aumento de gastos para se rearmar, eu acho isso difícil, e outra porque, realmente, eles não andam sozinhos. A gente vai precisar ver os passos dos Estados Unidos para ver os passos da Europa. Há alguns países que têm maior autonomia, que é o caso da Alemanha, mas também vamos colocar as coisas como elas são. A Alemanha tem presença militar dos Estados Unidos. Então, a gente vai precisar acompanhar com calma. Mas eu vejo que a Europa está tentando dar uns últimos suspiros aí de autonomia, de dizer que tem alguma autonomia em relação aos Estados Unidos, depois de longos anos subjugada à estratégia de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão puxando a Europa ali, principalmente através da OTAN, para defender o que eles achavam conveniente para o seu interesse nacional. É isso. A Europa a reboque aí dos interesses dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. A gente tinha uma série de outros temas para tratar. Você falou aí dessa dualidade da política externa do Donald Trump, essas medidas aí que ele tem adotado, inclusive relacionadas à taxação de produtos para países vizinhos, enfim, a gente queria falar sobre isso, falar inclusive sobre um outro bloco que tem sido enormemente afetado, um outro órgão que tem sido rebaixado pelo Donald Trump e, na verdade, vem perdendo força ao longo dos últimos anos, que é a ONU, A gente queria falar um pouco sobre como a ONU reagiria a esse possível acordo de cessar-fogo que não teve qualquer participação das Nações Unidas, esse acordo construído pelo Donald Trump com a Rússia e com a Ucrânia, enfim, uma série de outros temas. Falar sobre Portugal também, temos uma situação complicada lá em Portugal, o primeiro-ministro português caiu, enfim, mas eu estou com meu tempo absolutamente esgotado, Rose, quero agradecer demais, vamos deixar isso para um outro momento, obrigado demais pela tua presença aqui, por essa tua estreia no nosso Faixa Livre, que a gente possa fazer outros papos aqui ao longo dos próximos tempos no programa, tá bom, Rose? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson, o convite, a todos que nos assistiram, realmente, é porque esse assunto ele vai se ramificando, É o grande assunto do momento, principalmente com esse choque aí que o Trump está tentando dar no mundo. Mas, quem sabe, numa próxima vez a gente
trago os outros assuntos. Eu quero agradecer o convite e estou sempre aí às ordens. Obrigada. Obrigado, Rose. Vamos aprofundar que sim, certamente. Um abraço.